Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês mais uma proposta de vídeo, que é esse kit chefe infantil, composto por um avental e uma touquinha chefe. É super simples de fazer e se você quer aprender, acompanhe esse vídeo até o final que eu te darei várias dicas para você arrasar nesse kitzinho. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui para vocês. Então vamos lá? Pessoal, então aqui está os tecidinhos que eu já cortei para fazer o nosso avental, tá? Eu vou explicar para vocês agora cada peça, o que é cada coisa, para vocês saberem o que a gente vai precisar cortar para fazer, então, o nosso chapéuzinho, tá? De chefe e também o aventalzinho. Então, agora, pessoal, eu cortei aqui duas partes, tá? Pra fazer o meu avental. Eu vou deixar pra vocês certinho o molde. Ele já vai estar com margem de costura, você só vai colocar ali em cima e cortar. Essa parte aqui é a parte de trás da nossa touquinha, tá? De chefe. O que a gente vai precisar cortar? Eu tô aqui com um elástico de 20 centímetros, tá? Se você não tiver dúvida na quantidade de tecido que você deixa para franzir, você pode estar esticando o máximo que você conseguir do seu elástico e colocando aqui em cima, tá? Que ele vai te dar uma precisão de tamanho para você cortar, tá? Esse modelo aqui é tamanho 6, tá bom, pessoal? Eu tô fazendo aqui o modelinho tamanho 6, mas vocês podem também trabalhar na medida, principalmente a touquinha, tá? Caso você queira fazer um pouco maior, às vezes, ainda o avental ele se encaixa para mais idade, tá? Menos idade você pode estar tirando a margem de costura. Pessoal, eu também cortei a parte que vai nas fitinhas de amarrar, tá? Ali no nosso aventalzinho, tá? A gente vai amarrar ela em cima e também nas laterais da cintura. E aqui, pessoal, eu tirei um pedacinho também pro babadinho, que a gente vai estar colocando aqui na lateral. E essa parte aqui é a parte da frente da touquinha, tá? Juntamente com essa parte aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço o molde. Pessoal, então esse é a estampa que eu escolhi pra fazer o meu aventalzinho, tá? Uma estampa de bichinho. O que vocês vão fazer? Eu cortei um pedaço de 38 por 38, que é mais ou menos a medida que eu vou usar pra fazer a minha touquinha, tá? Eu cortei e agora eu vou dobrar, pessoal, bem certinho, pontinha com pontinha, tá? Assim. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha caneta aqui, ó, nesse contorninho, pra poder cortar e virar um círculo. Pessoal, então eu vou passar a minha caneta bem aqui, ó, unindo essas duas pontinhas, tá? Arredondado. E aí, eu vou passar a minha tesoura e já mostro pra vocês como que ela vai ficar. Olha só, pessoal, minha caneta tá meio falhando, mas dá pra vocês verem. Eu passei aqui a caneta, ó, e arredondei. Emendei essa pontinha nessa e agora eu vou recortar. Vocês podem estar alfinetando, tá, pessoal? Caso vocês acharem mais seguro, né? E olha só, ela ficou bem redondinha, ó, que é o topinho ali da nossa touquinha. Agora, pessoal, eu tô aqui com um tecidinho de 20 por 30, ok? Olha só. Eu cortei 20 por 30 e assim, pessoal, essa parte aqui, ó, você vai dobrar ela no meio, certo? Essa parte que está emendada, ó, não essa parte aqui, cortada. Essa parte aqui de baixo é onde vai ficar a parte de baixo da touquinha. E aqui é onde a gente vai pregar o topo da nossa touquinha. Então, você vai dobrar mais uma vez aqui e você vai medir aqui, ó, 3,5 centímetros e vai marcar. Agora, a gente vai unir essa ponta a essa daqui, tá? Vamos traçar um risco.
Olha só. E a gente vai cortar na nossa marcação. Podem deixar mais arredondadinho em cima, tá, pessoal? Não muito retinho, pra não ficar essa pontinha aqui. E eu vou dar uma suavizada aqui na minha pontinha, ó. Olha só. Então, ela vai ficar aqui com 9 centímetros, tá? E aqui na pontinha, com 3,5, que é o tamanho que a gente marcou ali na nossa marcaçãozinha. Então, essa parte aqui é a parte que vai na frente da nossa toquinha de chefe, tá? Eu tô aqui com o meu elástico, eu vou pegar a parte que vai cobrir o nosso elástico e vai franzir, tá? Na parte de trás. A gente vai dobrar o nosso tecido e vai passar uma costurinha reta aqui em cima, tá? Fechando essa nossa fitinha. Aí, a gente vai embutir o elástico aqui dentro pra ele franzir, tá? Eu vou passar aqui a minha costurinha e já volto aqui mostrar pra vocês. Passei, pessoal, a costura. Agora, eu vou pegar um passador de elástico e vou passar o meu elástico por dentro aqui desse passantezinho. Pessoal, vocês, quando chegar nessa parte aqui, vocês passem uma costura só pra não sair o nosso... Só pra não passar o nosso elástico, tá? Porque ele vai franzir, então ele precisa segurar aqui nessa partezinha. Pessoal, se vocês tiverem aquele elástico mais grosso, vocês podem fazer que vai ficar o acabamento ainda melhor, tá? Eu não tinha aquele elástico mais grossinho, então eu usei o elástico comum, esse mais fino. Ó, agora eu passei aqui. E aqui eu também vou costurar essa pontinha. Ó, como ele vai ficar franzidinho. E ele vai ficar assim, ó. Agora, pessoal, vamos pegar o nosso elástico franzidinho aqui, tá? E vamos colocar aqui, ó, tá vendo que a minha dobrinha tá bem aqui no meio? A gente vai encostar também a nossa dobrinha, tá? Essa parte aqui sem costura, vamos encostar ali, vamos colocar aqui no cantinho, ó, e vamos abraçar ela, ó, com a outra parte. Aqui também, ó, a parte sem costura vai ficar pra esse lado, da mesma forma que ficou essa parte aqui. E vamos passar uma costurinha reta aqui nesse cantinho. Fazer isso dos dois lados, tá, pessoal? Esse ladinho aqui a gente também vai fazer, ó. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou encostar ali no meu meio. E vou dobrar também a parte... essa parte aqui do outro lado. E vou passar agora a minha costura. Olha só como que vai ficar, pessoal. O acabamentinho vai ficar todo pra dentro, embutido, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Então, agora, a gente vai colocar a parte do nosso topo aqui da toquinha, tá? Vamos marcar aqui, pessoal, o nosso meio da parte da frente. Ó, vou fazer um pique só pra saber aonde que é. Vou fazer também aqui na parte de trás, ó. Só pra marcar o nosso meio. Ó, marquei aqui a parte de trás. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dobrar da forma que a gente cortou ali antes, tá? E vamos também passar fazer um piquezinho aqui. E também aqui desse ladinho. Já sabendo onde ficam os nossos meinhos, agora a gente pode estar colocando, costurando aqui nesse contorno, ó. Vamos colocar o nosso pique
juntamente aqui com a nossa estampinha. Pessoal, cuidem para quando vocês virarem aqui, ó, a estampinha que tiver aqui, se ela tiver um ladinho, ela fica certa, ó, que nem se eu colocar assim, ela vai ficar certinha, ó, com a carinha dos bichinhos para cima. Então, é esse tipo de cuidado que vocês devem ter no trabalho de vocês, tá? Que faz toda a diferença. Ó, pessoal, eu vou encaixar aqui no meu pique, certo? E aqui, ó, desse pique aqui até o outro lado, a metade do nosso círculo, ele tem que ter as pencezinhas. Tem gente que gosta de fazer as pences antes de colocar. Eu já prefiro fazer colocando, porque aí eu tenho uma noção de tamanho, tá? Aí vai da sua preferência, tá? De como você se organiza na sua costura. O interessante é que fique certinho as pences, tá? Não fique muito de um lado torto, muito sobrando tecido, e aqui no outro muito apertadinho, tá? É o equilíbrio. Então, eu vou fazer aqui e já vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu já costurei aqui, fiz as minhas pencezinhas. Olha só como ficou. Eu fiz 3 de cada lado, tá? Vocês cuidem para vocês fazerem sempre as pences ao contrário. Por exemplo, se essa você fez pra cá, essa aqui você faz o oposto, tá? Para elas ficarem bem certinhas. Tentem distribuir igualmente o tecido nas pences, tá, pessoal? Pra ficar bem legal aqui, bem bacana o resultado. Então, olha só, costurei as pencezinhas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos costurar essa partezinha aqui no nosso elástico, ó. Nessa parte aqui que a gente fechou. Aí, vocês vão puxando, pessoal. Ó, ela vai dar, tá, pessoal? Porque esse tamanho aqui é o mesmo que esse aqui. Então, ele vai fechar com o nosso tecido, ok? Usem aquele pique que vocês fizeram para encaixar aqui, ó, com a parte do tecido. Que aí, na hora de pregar, você vai distribuir certinho a quantidade de tecido para cada lado. Então, olha que linda que ficou. Pessoal, então, eu já costurei aqui, ó, as pencezinhas, tá? Bem distribuidinhas. Também a parte de trás. Agora, vocês vão olhar na parte de fora, tá? Se ficou bem certinho. E olha só que linda, pessoal. Bem certinha a parte das pencezinhas. Aqui também, ó, a parte de trás, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da nossa toquinha. A gente vai costurar aqui na overlock, tá? Todo o nosso contorno da toquinha. Vocês podem passar também a zigue-zague, caso vocês não tenham overlock, para fazer esse acabamento. E aí, fica prontinha a nossa toquinha. Olha só, então, eu tô aqui com as partes das minhas fitinhas, onde vão na parte do pescoço e também aqui na parte da cintura, tá? Então, eu cortei no comprimento aqui do meu tecido. Dobrei, tá? Ficou meio e meio. Agora, então, eu vou cortar bem no meio aqui, tá? Vou dividir essas minhas 2 faixinhas. A mesma coisa eu vou fazer aqui com essa parte aqui. E aí, pessoal, eu vou dobrar, tá? E vou passar uma costura e vou fechar somente um lado aqui, tá? O outro eu vou deixar aberto para poder desvirar essas minhas faixinhas. Então, agora eu vou costurar as minhas 4 partes da faixinha. Então, pronto, pessoal, eu já costurei aqui as minhas 4 faixinhas. Agora, eu vou desvirar e vou passar elas. Eu já desvirei as minhas fitinhas e já passei elas, tá? Pra ficar bem assentadinha aqui a costura e marcadinha, tá? Aqui, pessoal, eu cortei uns pedacinhos pra fazer
os meus franzidinhos aqui, os meus babadinhos aqui da lateral, tá? Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou emendar, eu cortei duas partes, vou fazer uma emendinha aqui. E então, pessoal, eu vou abrir essa costura aqui, ó. E eu vou fazer os meus babadinhos duplo, tá? Ó, eu não vou fazer barrinha nos meus babadinhos. Eu vou fazer eles assim e vou franzir. Ó, eu vou virar, vou dobrar o meu tecido aqui e vou passar uma costurinha de franzimento aqui em cima, tá? Vou passar ela dupla, a minha costura, porque fica mais seguro na hora da gente franzir, tá? Como a gente tem um tecido bem longo, pra franzir fica mais fácil. Então, agora eu vou passar a costurinha. Pessoal, então eu passei a minha costura, tá? Passei duas, uma em cima da outra, porque eu acho mais fácil, mais seguro de franzir. Eu não sei como vocês fazem, tá? Mas eu coloco o ponto no máximo e aí eu passo essas costurinhas aqui, porque na hora de colocar, de pregar, eu vou costurar ela bem aqui no meio. Então, ela não vai ficar ruim de costurar na hora que a gente for pregar ela ali no nosso avental, tá? Então, agora eu vou aproveitar que eu costurei aqui e vou passar um ferrinho. Agora, eu vou franzir, tá? Vou pegar as duas linhas de cima aqui, tá? Cuidem pra pegar só as de cima, tá? Pra vocês não... Se você pegar junto com as de baixo, ela não vai franzir, tá, pessoal? Então, eu vou puxar aqui. Puxem delicadamente pra não arrebentar a linha de vocês, porque senão ela vai... Ela arrebenta e não franze mais. Olha só, pessoal, eu vou franzindo aqui, tá? E já volto aqui mostrar ele franzido pra vocês. Pessoal, então eu já fiz o meu franzidinho, tá? Olha só. E aí, vocês vão medir na parte do avental, tá? Nessa parte aqui da parte de baixo aqui do avental, você vai medir se o seu franzido, ele vai fazer todo esse contorninho aqui da lateral, tá? Ó. Se ele fechar, aí você vai passar a sua costura reta entre essas duas costurinhas aqui, ó. Entre essas duas, você vai costurar virada pro lado de dentro aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque a gente vai colocar ainda o nosso forrinho aqui nessa parte. Então, ela precisa estar bem certinho aonde a gente vai passar a costura do forrinho, tá? Então, depois de você medir, você vai costurar. E aqui, pessoal, ó, você também vai costurar as suas alcinhas aqui onde elas vão ficar, tá? Você vai costurar as duas fitinhas aqui do pescoço aqui em cima, tá? E as duas fitinhas aqui da cintura, você vai costurar bem aqui, ó, na parte de cima, ali onde termina a cava do nosso avental, tá? Vocês vão precisar, pessoal, ó, vocês têm que deixar aqui, ó, em torno de 1 centímetro pra costura, tá? Você não pode pregar ela muito encostadinha aqui, porque aqui, ó, vai ser a parte onde a gente vai passar a costura do nosso forrinho. Então, tem que deixar 1 centímetro aqui. Aqui, a mesma coisa, tá, pessoal? Você não vai fazer colado aqui nessa pontinha, ó. A gente vai deixar também uma sobrinha, onde vai a nossa costura ali do forro. E aí, eu vou pregar agora os meus babadinhos e as minhas alcinhas e venho mostrar pra vocês entenderem melhor.
já costurei aqui as minhas fitinhas de amarração, tá? Tanto aqui na parte do pescoço, quanto a parte da cintura, olha só. E agora, então, a gente vai costurar os nossos babadinhos aqui nessa parte de baixo. Não esqueçam, pessoal, de fazer um acabamentinho aqui na pontinha antes de vocês pregarem, tá? Vocês podem estar puxando aqui, ó, e fazendo uma costurinha de barrinha, ó, assim, pra ela ficar com acabamentinho aqui na ponta. Pessoal, olha só então que fofo ficou o nosso babadinho, nosso franzidinho, tá? Eu gosto bem franzido, tá, pessoal? Eu gosto do babadinho bem franzidinho mesmo, tá? Então, vocês podem também fazer menos franzido, não tem problema, vai ficar bonito da mesma forma. Então, agora, pessoal, eu vou costurar esse meu forrinho aqui por cima do meu avental, tá? Eu vou colocar todas as minhas tirinhas aqui pra dentro. E vou passar a costura aqui em todo o nosso contorno do nosso avental. Aqui, pessoal, então eu já costurei todo o meu contorno aqui, tá? A gente vai abrir a costurinha aqui em cima, pessoal, porque é o único lugar reto que a gente tem e que é mais fácil da gente passar uma costura na mão. Então, eu vou desmanchar aqui, ó. E vou desvirar. Então, olha só como ficou, pessoal, que lindo, que gracinha, tá? Eu vou passar um ferrinho pra ficar retinho, tá? As minhas costuras aqui. Já volto aqui com ela pra gente fazer os nossos acabamentos. Agora, então, sabe aquelas costurinhas que a gente fez pra fazer o nosso franzidinho aqui do nosso babadinho? Vocês vão estar puxando essa linha aqui, onde elas aparecem, pra vocês retirarem e deixar o acabamento bem certinho, tá? Sem aparecer essas linhas aqui de franzido. Aqui, a gente vai fechar essa costura aqui com o ponto invisível, tá? Na agulha mesmo, porque é aquela parte que a gente abriu pra tá desvirando o nosso aventalzinho. Depois, a gente vai passar uma costurinha de acabamento bem na pontinha aqui, tá? Em toda ela pra dividir, né, a costurinha e ficar bem certinho o acabamento. Bem na pontinha, tá, pessoal? Aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas o nosso avental, ele dá pra você tá usando ele dos dois lados, ó. Tanto da parte listradinha, quanto da parte de bichinho aqui, tá? Então, aqui, pessoal, se caso o seu avental, ele tiver um lado, você pode estar fazendo a parte da fitinha aqui no lado de trás, tá? Tipo aqui, ó, ela ficou no lado, na frente do babadinho, não é o certo. Porém, eu fiz dessa forma porque eu quero que ela dê pra usar dos dois lados, tá? Então, eu não tenho um lado de estampa definido, então ela ficou aqui. E também não é nada que fique feio, tá, pessoal? É uma coisa que é mais por preferência mesmo. Então, agora, eu vou lá fazer a minha costura, as minhas costurinhas aqui, e já volto a mostrar ele pronto. Então, olha só como ficou nosso aventalzinho infantil, pessoal. Ficou uma gracinha com nossos
franzidinhos aqui, nossos babadinhos, tá? Eu amei essa estampa, achei que ficou bem bacana. Olha só, você pode também usar deste lado aqui. Ele dá pra você usar ele dos dois ladinhos. Super bem acabadinho, tá, pessoal? Você pode estar fazendo também um bolsinho, uma aplicação de bordado, até mesmo o nome da criança, tá? Que gosta de cozinhar. Eu também fiz essa touquinha, olha só, pessoal. Bem bonitinha. O molde vai ficar lá no nosso grupo de inscritos do Facebook, tá? Se você não segue a gente, se inscreva aqui no canal, pessoal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente sempre tá trazendo conteúdos legais para vocês, interessantes aqui no mundo da costura infantil. Então, para você não perder nada e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar aqui, você se inscreva, curta, compartilha e também ative o sininho para te avisar sempre que a gente subir algum vídeo novo aqui. Então, um beijo e até o próximo vídeo!